Então, galera, quando a gente trata de ciências, biologia, não pode faltar o tema células. E aqui no canal você tem muitas aulas sobre células. A gente vai ver os principais tópicos que você não pode deixar de ver por aqui e que não pode faltar no seu repertório de ciências e biologia, né? No que se refere a células. Então, o que devemos saber para a gente realmente garantir que estamos por dentro do conteúdo de células? É basicamente a estrutura, parte morfológica da célula, que tem na célula, os componentes estruturais, especialmente membrana, citoplasma e núcleo, se tiver núcleo na verdade, os tipos de células, procarióticas, eucarióticas, as organelas, tanto as membranosas como as que não são membranosas, as funções dessas organelas, a gente tem que saber, processos químicos que acontecem, e até os físicos, como o transporte de substâncias através da membrana. Então, tudo isso está aqui no nosso canal Anderson Ciências. Você confere tudo aqui no nosso canal. E isso tudo é informação que é necessária para você realmente se dar bem nas provas, concursos, Enem da vida e na escola, que não pode faltar, né? Então aqui a gente vai compartilhar com os amigos, né? Grupos de família, colegas seus que estejam nesse ritmo aí de estudos, que vai dar tudo certo. Então, tudo sobre células, você vai ver nessas videoaulas, claro que separado, né? Muita coisa junta fica complicado. Então nós temos um tópicozinho desse aqui em cada videoaula. Então, vamos lá, galera. O primeiro passo é a gente saber o que é metabolismo. De forma bem resumida, o metabolismo é tudo que a gente produz, no caso a gente quem diz a célula, né, o organismo em si, tudo que se produz e tudo que se utiliza. Geralmente é relacionado com reações químicas, porque a célula em si ela é movida a reações químicas. A gente pode citar como exemplo as biossínteses, que são as produções que se produz na célula, no ser vivo. Como é o caso dos nucleotídeos, nós temos até uma aulazinha sobre nucleotídeos, produção de aminoácidos, os processos de degradação também é metabolismo, não é só produção não, viu? É produção e também degradação. Como é o caso da degradação da glicose, de ácidos graxos. Então tudo isso aí é metabolismo e a gente está fazendo isso todo o tempo em nossa vida. Está consumindo glicose, consumindo ácidos graxos. Então isso aí é a nossa vida, dos seres vivos, esse metabolismo. Aí tem a curiosidade, né? A gente sabe que a energia ela não pode ser produzida, né? A energia ela é transformada. E como é que essa energia fica dentro da célula? Curiosidade também, né? Ela fica na forma de uma molécula chamada ATP. Antes que você me pergunte o que é esse ATP, é uma sigla, significa adenosina trifosfato. Então nós temos aqui uma adenosina. Teoricamente é como se fosse uma base nitrogenada, como se fosse uma adenina, ligada a um carboidrato, mais ou menos no estilo do que a gente viu lá no ácido nucleico. E aqui nós temos o ATP, no caso, o trifosfato. Por que trifosfato? Porque nós temos 3 fósforos. E a adenosina, porque nós temos aqui uma adenosina, uma adenina ligada a um carboidrato, uma base nitrogenada ligada a um carboidrato.
Então, como nós já adiantamos, o A do ATP é de adenosina, o T de tri, e o P, que antigamente era escrito pH, né? Hoje em dia a letra F. Por isso que você vê aí antigamente, né, farmácias, um pH. Então, ATP é adenosina, trifosfato. O que nós temos nessa molécula? Uma adenina. Professor, mas a adenina a gente viu lá nos ácidos nucleicos. Exatamente. Eu recomendo até que você assista novamente essa aula, que está aqui no canal, para você ficar bem inteirado do que são esses ácidos nucleicos. Uma ribose, que é um carboidrato, e os 3 radicais fosfato. Por isso o nome trifosfato. Para você lembrar, não é um time que tem 3 títulos, ele é tricampeão. Esse ATP, ele armazena energia, especialmente quando ocorre a quebra da glicose. Glicose é o carboidrato, é o monossacarídeo, que a gente mais utiliza nas nossas vias metabólicas. Quando essa glicose é quebrada, a molécula libera energia na forma de ATP. E quando a célula precisa dessa energia, aí as ligações entre esses fosfatos são quebradas, aí essa energia vai ser liberada e a célula vai utilizar essa energia para as diversas funções vitais que você imaginar. Você pode perceber que aqui nós estamos trabalhando sempre com energia, transformação de energia, uma molécula que armazena energia. Sempre, não esquecer que essa energia é sempre retirada dos nutrientes da alimentação. Aí você vai voltar lá na nossa videoaula sobre o sistema digestório para ficar mais inteirado. Você pode perceber que é uma aula puxando a outra, né? Bem interessante esse conteúdo, que ele envolve vários outros conteúdos da biologia. Agora a gente vai entrar numa parte um pouquinho interessante da química aqui, nos processos químicos, que são os aceptores. Geralmente são elementos que vão se conectar, nesse caso aqui, com o hidrogênio. Só que tem uma dica que é bem interessante, que você não pode confundir. Existem os aceptores intermediários e os aceptores finais. Não confundir isso aí, viu? Final é aquele que realmente acontece no final do processo. O próprio nome já diz, né? É aquele que vai se ligar, nesse caso com o hidrogênio, ou ao longo do processo, se for intermediário, ou no final do processo. Quais são os aceptores intermediários? É o tal do NAD, que é a nicotinamida dinucleotídeo, e o FAD, que é a flavinamida dinucleotídeo. Então, eles são aceptores intermediários, eles vão se ligar com o hidrogênio, vai ser no estado que eles estarão reduzidos. E aí, ele é como se fosse um transportador desse hidrogênio para entregar esse hidrogênio, CD, lá para o oxigênio. Então esse NAD e esse FAD, eles vão se conectar, vão se ligar a esse hidrogênio e vão entregar esse hidrogênio lá no final para o oxigênio. Por isso que o oxigênio é o aceptor final. Esses hidrogênios, geralmente dois, conectados com o oxigênio, a gente vai ter o H2O, que é a água produzida ao longo do processo. Por isso que quando você vê equações, reações químicas da respiração, você vê produção de gás carbônico e também de H2O, de água, que é justamente nessa conexão do hidrogênio, H+, com o oxigênio. Que o oxigênio você pode perceber lá na respiração, no sistema respiratório, você vê que o oxigênio ele entra no sistema, sendo transportado pelas hemácias,
e esse oxigênio vai ser entregue célula a célula para participar desse processo. Por isso que é uma respiração, né? Tem oxigênio. E esse oxigênio, como é aceptor final do hidrogênio, no final nós teremos água, H2O produzido. E o NAD e o FAD, como vão apenas entregar esse hidrogênio, esse H+, para o oxigênio, então eles são aceptores intermediários. Aqui nós temos as fórmulas químicas, a estrutura química do NAD e do FAD. Percebemos de novo aqui, ó, a presença do nucleotídeo. Bem interessante. E vocês vão ver a grande importância desse NAD e desse FAD no processo de transferência desse hidrogênio, desse H+. Os processos de liberação de energia podem ser de dois tipos. Aeróbios, o próprio nome já diz, né? Aero tem a ver com ar, tem a ver com oxigênio. Então, aeróbico ou aeróbio é quando tem a participação do oxigênio. Então, se tiver oxigênio no processo de liberação de energia, aí você vai dizer que esse processo é aeróbio ou aeróbico. Repetindo, o oxigênio vai ser o aceptor final de elétrons e de hidrogênio, especialmente hidrogênio na formação de moléculas de água. Agora, os processos anaeróbios, esse AN aqui, ó, dando a ideia de não aeróbico. Quer dizer que ele é sem o oxigênio, é sem a participação, sem a utilização do oxigênio. A gente verifica bem esses processos lá na fermentação. A gente vai ter uma aula específica também de fermentação. Você vai poder procurar aqui no canal, vai encontrar essa aula sobre fermentação. E o aceptor final, ele vai depender do tipo de fermentação. Se vai ser uma fermentação lática, uma fermentação alcoólica. Não se preocupe que você vai ver bem isso na aula de fermentação. Então, vamos começar com a respiração celular, que é uma respiração aeróbica, mas que ela tem uma fase anaeróbica. Pessoal, como é isso? A nossa respiração é aeróbica ou é anaeróbica? Existe uma etapa chamada glicólise, que ela acontece fora da mitocôndria, é lá no citoplasma. A gente sabe que o oxigênio está na mitocôndria, não tem oxigênio no citoplasma. Então, como essa fase acontece no citoplasma, ela acontece na ausência de oxigênio. Por isso que ela é uma fase anaeróbica da respiração. O próprio nome diz, glicólise é a quebra da glicose, liberando energia. E a fase aeróbica, que já é com o oxigênio, ela vai acontecer nas mitocôndrias. Quem não assistiu a nossa aula sobre organelas, sobre células, mitocôndria é o local, é a sede da respiração celular. Então, de novo, vão lá na aula sobre célula e assistam lá novamente para ver lá o processo, a importância da mitocôndria na respiração da célula. Então, nessa fase aeróbica, a gente vai destacar o ciclo de Krebs. Esse nome Krebs tem a ver com um cientista, pesquisador que participou da descoberta desse processo químico. E a cadeia transportadora de elétrons. O próprio nome já diz, né? Ocorre transporte de elétrons. Aqui é a fase aeróbia, com oxigênio, a nível de mitocôndrias. Relembrando, a mitocôndria ela tem
a membrana dupla, nós temos a membrana externa e a membrana interna. Bem interessante essa característica. Ela tem dobramentos internos e dá o aspecto de crista, por isso o nome cristas mitocondriais. E um espaço nessa região das cristas, que é uma matriz. Você pode chamar de matriz mitocondrial. Isso aqui vai ser muito importante quando a gente estiver estudando esses processos aeróbicos. Tem um que ocorre na crista, outro que ocorre na matriz mitocondrial. Às vezes a questão pode querer te confundir nesse aspecto. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!